Nota de dia. Bom dia. Estão bem? Pronto, então vamos começar o último dia do Artec 32. Espero que tenham gostado destes 2 dias que passaram e este vai ser também incrível. Para abrir temos o estúdio Erva Design e temos connosco o Marcelo Peixeco, diretor criativo, Ricardo Barros, designer gráfico, e Hugo Barbosa, 3D e designer gráfico. Uma salva de palmas. Bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite. É um prazer nós estarmos aqui a falar e podermos partilhar um pouco da nossa experiência enquanto estúdio. O que nós vamos falar aqui é apresentar a nossa empresa. Nós temos 5 anos e o que deu origem à nossa empresa, falar um pouco sobre o nosso trabalho e algo que nós sentimos muita falta quando saímos da faculdade, conselhos que possamos partilhar com vocês para quando vocês tiverem a abordar alguma empresa para algum tipo de posição, que sejam úteis quando vocês tiverem que fazer isso. Pronto, o Erva surgiu um pouco da minha ideia e do meu objetivo que eu tinha enquanto profissional do design. Eu trabalhei em vários estúdios e senti que em alguns deles éramos limitados a nível criativamente e que a nível de horários éramos um bocado restritos e isso limitava-nos e eu não me identificava muito com isso. Isso foi o que originou esta vontade de criar um estúdio. Pronto, nós somos 3 neste momento, fixos na equipa. Nós fazemos várias colaborações com outros artistas, nomeadamente designers gráficos, 3D artistas, web designers, ilustradores, tudo que faça complemento ao nosso serviço enquanto estúdio de design. Nós principalmente estimulamos a criatividade e tentamos que isso seja algo que una a equipa e que consigamos realmente oferecer um serviço e um trabalho único e autêntico. Isso é o nosso fator principal enquanto estúdio. Nós tentamos sempre juntar as pessoas e criarmos o nosso processo que seja o mais colaborativo possível. Mesmo quando trabalhamos com outro tipo de pessoas, gostamos que as pessoas consigam se integrar na nossa equipa. Isso é um fator muito importante para nós. E, enquanto equipa, é isso que nos define. Depois, aqui a nível nós vamos falar aqui alguns tópicos que são importantes e que nós achamos que foi o que nos conseguiu nós hoje estarmos aqui e que permitiu nós termos 5 anos enquanto estúdio, que foi sempre a nossa abordagem no início. Nós tentamos ter sempre uma abordagem muito diferenciadora e forte, onde nós temos não só o nosso nome, que é algo impactante e que as pessoas perguntam o porquê do nosso nome. Toda a nossa identidade, nós fazemos essa conexão com a natureza e toda essa vertente que depois se torna a nossa assinatura e quando as pessoas veem algum tipo de nosso trabalho consegue reconhecer um padrão, uma assinatura que é a característica do nosso estúdio. E desde o início nós sempre tentamos fazer um extra para o cliente ou para os projetos que nós temos, que isso também gera depois também um fator surpresa, a pessoa não estar à espera de nós fazer algo mais, e isso também permitiu-nos depois também alargarmos um pouco o nosso portfólio, porque às vezes os trabalhos não nos permitem nós desenvolver tipos de suportes ou tipos de abordagens que não foram contratadas ou que não está dentro do budget, mas nós ao dar esse extra, nós também mostramos a nossa capacidade e também tiramos partido disso depois no nosso portfólio. Isso é algo que nós fizemos desde o início, dar sempre mais e fazer algo mais do que aquilo que é nos pedido, porque depois isso também vai jogar a nosso favor e é algo benéfico para nós enquanto estúdio. O profissionalismo foi sempre algo que nós tivemos desde o primeiro dia, não só os nossos documentos, os nossos orçamentos, a maneira como nós organizamos o trabalho, as nossas pastas, tudo isso, as nossas timelines, todos os nossos processos. Quando nós vamos abordar alguém ou quando alguém nos vem abordar, os nossos documentos são muito profissionais e isso nós sentimos que é uma vantagem perante quando uma pessoa pede vários orçamentos e vê um orçamento bem estruturado. Isso é um ponto muito a favor, que nós podemos ter a um preço mais alto ou um preço mais baixo,
esse fator e a maneira como nós abordamos e a maneira como nós falamos com as pessoas, isso faz com que seja um ponto a favor do nosso estúdio. Outra coisa que nós achamos muito importante é a maneira como nós trabalhamos. O nosso workflow foi sempre moldado, vamos sempre aprendendo aquilo que corre melhor, o que corre pior, e vamos sempre moldando, e é algo que nós nos orgulhamos muito disso, que é nós conseguir gerir a expectativa do cliente, ou seja, nós temos o nosso processo de trabalho é dividido em várias fases. Nós, quando vamos apresentar um logotipo ou um branding, o cliente ele já está preparado. Nós fazemos um briefing para iniciar o projeto, fazemos uma mood board e todos esses steps nós vamos já quase a preparar o cliente para aquilo que ele vai ver. Ou seja, quando nós vamos apresentar um branding ou um rebranding, o cliente ele já está ciente daquilo que está a acontecer, ele já sabe a direção que nós vamos tomar. Isso para nós é bom, para o cliente também é bom, porque ele já estamos a gerir a expectativa dele e enquanto resultado ele não vai chegar lá e nós não vamos apresentar nada que saia muito daquilo que ele está à espera, daquilo que ele está a imaginar, porque nós vamos condicionar logo o caminho e perceber também a abordagem dele. Muitas das vezes na mood board nós já temos o logotipo feito, só vamos mesmo perceber se o cliente está ali, estamos em sintonia, e isso também é bom para nós perceber se realmente e dar-nos outro tipo de segurança quando vamos apresentar. Esse workflow e este método de trabalho, nós tomamos isso como prioritário, porque uma das razões de nós ter fundado o estúdio é nós fazer aquilo que nós gostamos e às vezes as partes burocráticas e partes que atrasam, se nós não definirmos isso como o nosso processo e como sendo prioritário, isso vai tomar muito do nosso tempo, que é o tempo que nós gostamos de dedicar à criatividade, porque é para isso que as pessoas nos pagam, é para nós ser criativos e realmente dar um bom resultado. E nós tomamos isso como prioritário e muito raramente abrimos exceção. Quando abrimos exceção, corre mal. Então, é um segredo, é não abrir exceção desse método e portanto, nós tomamos isso como prioritário. Voltei para trás. Aqui um exemplo da nossa organização de pastas, no fundo as nossas timelines, como nós organizamos o trabalho. Nós enviamos sempre ao cliente um link em que ele pode ter acesso em tempo real da fase do projeto que está e como está. E pronto, normalmente quando nós estamos em alguma apresentação, abrimos as pastas, as pessoas ficam, isto está muito organizadinho. Isto é algo que as pessoas reconhecem como um bom hábito de se ter e é bom ser assim. Esta caneta não é fácil. Pronto, a nível do que é que nós vemos o Erva para um futuro, eu acho que é o que neste momento é muito importante, é a nossa visão enquanto designers. Tenho o prazer de ter comigo duas pessoas muito talentosas e que isso é uma ajuda enorme de partilharmos isso e realmente nós queremos sempre mais e o nosso desenvolvimento enquanto artistas, nós estamos sempre à procura disso e acho que é muito importante nós, para além de termos o nosso background visual e estarmos sempre a ver o que é que as outras pessoas fazem, o que é que a nível de design nós achamos aquilo bom ou mau, nós estamos sempre também atentos muito ao desenvolvimento tecnológico, que é algo que temos que estar, principalmente quando estamos no início da nossa carreira, e isso é fundamental para nós também conseguirmos dar respostas ao mercado, que principalmente nós que estamos agora muito inseridos no mercado fora de Portugal, nós temos que estar capacitados de conseguir solucionar os problemas e os tipos de serviços adaptados à realidade em que vivemos. E isso é uma busca que nós tentamos sempre. Saiu agora a realidade virtual, nós temos que saber fazer. O 3D que está mais presente, nós temos que saber fazer. Nós tentamos sempre estar a par da atualidade e desenvolvimento pessoal a nível de técnica também é muito importante para nós. Estamos sempre à busca disso. A nível de crescimento que nós vemos o Erva, parte muito por nós, neste momento nós somos especializados em branding, web design e 3D, mais abrangente, mas a nossa ideia é nós poder desenvolver tudo o que seja ligado com design. A pessoa chega à nossa beira, tem um projeto e nós desbloquear a ideia dela de forma criativa e visualmente impactante. É isso que nós gostamos. Gostamos que as coisas sejam bonitas, mas que também sejam funcionais e que também comuniquem de uma forma clara e impactante. É isso que nós vemos para o Erva e conseguirmos
através do design nos expressar, acho que é isso a nossa maior vantagem e que nós temos a acrescentar ao cliente e aos projetos em que estamos. Aqui temos umas imagens do nosso escritório. O nosso escritório também é muito... Nós trazemos muito do nosso conceito para dentro do escritório, tentamos sempre... Todos os meses mudamos a disposição do escritório também para criar um bocado de dinâmica e as pessoas quando entrem lá sentem que há ali um dinamismo. E, pronto, e a nível de decoração também é algo que nós gostamos de ter presente no nosso escritório. E, pronto, e a nível do nosso estúdio é basicamente um pouco disto, pronto, muitas plantas e muita criatividade. Pronto, agora passava a palavra aqui ao meu colega Hugo, que vai falar e mostrar um pouco do nosso trabalho, para termos uma ideia de como nós trabalhamos. Se queres, é este? Não, é ao contrário. É este? Sim, isso. Ok. Aqui se calhar um bocadinho mais específico em relação ao nosso trabalho, a maneira como começamos a desenvolver, se calhar um bocadinho mais tradicional daquilo que é esperado de um estúdio de design, com suportes físicos, cartões de visita, tudo mais. Nós tentamos sempre aprimorar todos esses suportes ao máximo e ter desde o início, eu acho que até mesmo antes de eu entrar no Airbus já tínhamos isso muito bem definido, que era todos os suportes e tudo o que saía para público ou para cliente tinha que estar o melhor que nós conseguimos fazer na altura, porque nós vamos sempre melhorando e agora se calhar o que já fizemos não é o que conseguimos fazer de melhor. Mas sim, queria salientar que começamos com estes suportes mais tradicionais, o que é mais normal e expectável de um estúdio de design e depois sim também salientar alguns dos suportes que os clientes esperam de nós e o que é que nos tem impedido ao longo do nosso progresso. Também não foi há muito tempo que estávamos nesta posição e agora são só 5 anos, não é assim tanto tempo, mas sim, já notamos uma evolução em termos de suportes, como o Marcelo tinha dito, a parte do 3D e tudo o que é mais digital, cada vez mais as marcas preferem comunicar dessa maneira e faz todo sentido porque é mais versátil. Também como criativos dá-nos muita mais liberdade técnica de fazer o que nós realmente gostamos e nós sempre tivemos muito esse cuidado mesmo neste tipo de suportes. Nós usamos estes exemplos de suportes que são coisas para impressão, mas nós temos sempre muito cuidado na maneira como os apresentamos e também a partir desse cuidado, eu acho que surgiu sempre ainda mais maneiras de desenvolver este tipo de suportes, por exemplo, a parte do 3D, em que nós foi a partir de querer fazer estas imagens cada vez melhores e sempre diferentes que nós começamos a desenvolver a área do 3D e a partir daí até encaminhou para um novo serviço na área do 3D. Mas claro, agora temos, acho que diria 50-50 na parte do branding tradicional e digital. Mesmo os nossos clientes pedem-nos muito mais, se calhar agora, este tipo de suportes, ou mesmo quando são suportes tradicionais já estão habituados a que nós os mostremos dessa maneira e aprendem a comunicar com eles. Se calhar agora uma marca prefere um story do que um cartão de visita, enquanto que o cartão de visita era obrigatório aqui há uns anos e agora se calhar já ninguém entrega um cartão de visita ou já não tem tanta expressão como teve noutro tempo. Agora temos estes suportes 3D que se tornaram um serviço e já temos bastantes clientes que nos abordam especificamente para o 3D, que nem chegam a ter nada impresso e vivem especificamente na internet. E sim, também como lá está, criativamente o 3D abre-nos imensas portas e possibilidades. Nós também preferimos trabalhar nesse ambiente já porque lá está, temos mais criatividade, não temos que esperar pela impressão e pelos acabamentos, embora tenhamos sempre estudado isso e mesmo na nossa aprendizagem, os acabamentos, e temos reconhecimento que isso é muito importante e tem muito que se lhe diga, mas cada vez mais optamos por um ambiente mais digital, mesmo para mostrar esses suportes tradicionais. Alguns dos exemplos, como produtos para Amazon, para venda online, que agora existe um boom gigantesco, ou também, por exemplo, como aquele primeiro exemplo, no caso aquilo é um ícone de uma marca, mas nós decidimos abordá-lo nestes métodos para ser um bocadinho diferenciador e também mostrar que conseguimos, temos polivalências nesse sentido.
Sim, em relação ao nosso trabalho, acho que, pronto, é o principal, não é? Quando falamos num estúdio de design, o principal é o trabalho e nós temos mesmo esse cuidado em ser sempre o melhor que nós conseguimos fazer e usar sempre todos os nossos colaboradores e freelancers que possam trazer algo de mais ao trabalho, tentar sempre fazer o melhor trabalho possível e aprender sempre, no caso 3D, aprender a fazer 3Ds, aprender a saber utilizá-los, AR, realidade virtual, são tudo áreas que não era bem do nosso curso, o meu e do Marcelo, design de comunicação, se calhar são coisas que não estavam tão direcionadas, mas esse interesse despolta nós queremos aprender esse tipo de coisas e também fazê-las e aprender. Acho que também aqui, em relação ao nosso trabalho, depois se vocês tiverem perguntas ou se quiserem ver mais, o nosso Behance, o nosso site tem bastante trabalho. Nós fizemos só uma breve seleção de alguns dos nossos últimos trabalhos. Mas acho também agora que se calhar o Ricardo falava um bocadinho mais da parte seguinte, pronto, algumas dicas que nós possamos ter e se calhar mais direcionado à vossa situação, porque nós, lá está, não tivemos nessa situação mesmo há pouco tempo, pelo menos eu. Não sei se... Acho que é este. Acho que é abaixo. Nós preparamos aqui algumas dicas. Nós próprios também ainda estamos a aprender, obviamente. Isto tem em conta a nossa experiência. Nós recebemos bastantes candidaturas e sentimos alguma falta. Nós próprios, quando saímos da faculdade, sentimos a falta de nos prepararem para essa nova etapa. Relativamente ao portfólio, nós achamos que pode ser feita uma seleção, se o vosso portfólio assim o permitir. Isto é um gosto pessoal, obviamente cada estúdio terá o seu gosto. 4 a 5 projetos penso que seja o bastante para a pessoa que está do lado de lá perceber aquilo que são as vossas capacidades, tanto técnicas como em termos criativos. Pode ser necessário ou importante o desenvolvimento de algum projeto em específico, dependendo da posição ou do estúdio a que se estão a candidatar. Isso é importante. Acaba por mostrar também depois um bocadinho o vosso lado pessoal, sendo um projeto também, não é, à partida pessoal. Sempre que possível, explicar um bocadinho do conceito, da estratégia que vocês abordaram para desenvolver esse projeto. Se tiverem a sorte de passar uma segunda fase, terão a oportunidade de aprofundar, mas se conseguirem numa apresentação do projeto explicar um bocadinho daquilo que foi a vossa ideia, é importante para a pessoa que está do lado de lá perceber, não é, todo o trabalho que envolveu. Nós focamos e damos muita importância aos projetos pessoais, porque normalmente são nesse tipo de projetos que nós mostramos mais da nossa personalidade, do nosso gosto pessoal e numa primeira abordagem nós como empregadores ficamos a conhecer um bocadinho melhor a pessoa, daquilo que ela gosta, à parte dos projetos em contexto de trabalho noutros estúdios ou então na faculdade. É muito importante também em termos de desenvolvimento de outras skills, desta tal multidisciplinar que nós damos bastante importância, aliás, porque sentimos que nós próprios, quando começamos, que estávamos um bocadinho limitados a certas técnicas e achamos importantes nesses projetos pessoais nós irmos desenvolvendo outras skills e mesmo em termos de criatividade abre-nos outras portas, outros caminhos. Não nos sentimos tão limitados quando tecnicamente também somos mais dinâmicos, mais abrangentes. Em termos de apresentação, que é algo que eu gosto ou queria focar, porque também sinto normalmente os e-mails ou são muito longos, ou acho que uma abordagem profissional, não precisamos de exagerar, pelo menos na minha opinião, nos excelentíssimos, mas uma abordagem profissional e direta,
na maior parte das vezes temos imensos e-mails para ler e pronto. Nós gostamos de dar atenção porque valorizamos imenso o trabalho que é posto do lado de lá para fazer uma candidatura, já tivemos do lado de lá, percebemos e gostamos de analisar e gostamos de sentir que a pessoa que está do lado de lá também investiu algum tempo e teve essa atenção. E para isso é muito importante haver um contexto ou da posição a que se estão a candidatar e direcionarem a vossa comunicação e o vosso portfólio para essa posição e mesmo o contexto da empresa. Claro, não cometer aquele erro básico de pôr em CC o resto das empresas a que estão a mandar. Eu acho que devemos direcionar para aquela empresa. Não custa assim tanto quanto isso lermos um bocadinho sobre o trabalho do estúdio em questão e direcionarmos o nosso e-mail para aquela posição ou para aquele estúdio em específico. Do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, aquilo que nós damos mais importância é ao trabalho, é a fazer que nós aprendemos o mais, mas lá está, é importante também, para além daquilo de desenvolver aquilo que já sabemos, tipo, aprender novas coisas, ler, investigar, e desenvolver isso que estamos a ler ou que estamos a investigar, porque isso vai nos ajudar a estimular tanto a criatividade como começamos a ter um treino visual e vamos perceber que em projetos futuros se torna mais fácil de explorar aquilo que são as nossas ideias, a nossa técnica e os próprios conceitos. Muito importante, eu acho, mentoria, nós temos mentores, pessoas para quem podemos olhar, pessoas que nos vão inspirar e dar motivação, porque mesmo essas pessoas também tiveram mentores, também tiveram outros estúdios, outras pessoas, outros artistas para o qual olharam e se inspiraram. Estudar o pensamento desses mentores, aprofundar depois a estética e lá está. Acho que ao longo desse percurso depois nós próprios vamos aprender a guiar sozinhos, por assim dizer, a sentir-nos mais à vontade a trabalhar nesse sentido. E por último, e mais importante, no meu ver, é a disciplina e o foco que nós pomos no trabalho, porque nem sempre nos vamos sentir motivados, nem sempre vamos estar inspirados, isso é de fases, vai e vem, mas se mantermos a disciplina, o tal 1% todos os dias, no final de um período longo, isso vai-se notar, vai ser diferenciador. Como eu disse no início, nós próprios ainda estamos a aprender, somos um estúdio recente, começámos a trabalhar há muito pouco tempo, mas pronto, isto são só algumas dicas daquilo que nós humildemente achamos que pode ser útil para vocês. E deixaria agora também algum tempo, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar algo, alguma curiosidade, para eu e os meus colegas respondermos. Alguém tem alguma pergunta? Ali e... ok. Bom dia. A minha questão é pelo facto de terem falado que há empresas que hoje em dia optam pelo digital e não tanto pelo físico. É uma realidade, eu sei disso. Eu tenho uma carreira de já há 11 anos que passo música, sou DJ e também tenho uma página no Facebook. E mais recentemente, desde 2018, por aí, uma página no Instagram também. Tenho 2.000 seguidores no Instagram, 2.000 gostos 2.000 e tal gostos no Facebook. Mas eu gostava de saber a vossa opinião, porque eu acho que o formato físico vem, hoje em dia, vem como uma diferenciação. Ou seja, depende muito da idade também, os mais velhos é que estão mais endinheirados, não têm tanto acesso às redes sociais
e logo vão optar pelo formato físico, não é? Por isso é que eu acho sempre importante ter cartões, tanto que eu tenho os meus cartões, fiz os meus cartões no Illustrator já quando ingressei no curso, e também já fiz alguns trabalhos para fora, aliás, farto-me de imprimir aí cartões no Departamento de Artes Gráficas e pronto, gostava de saber a vossa opinião em relação a isso. Obrigado. Obrigado pela tua pergunta. Sim, no teu caso, como és DJ, acho que faz todo o sentido, principalmente tu que tens que estar pessoalmente a passar música para alguém, acho que faz todo o sentido, mas a internet é algo que é fantástico e consegues alcançar muitas pessoas através da internet, e acho que a combinação, principalmente no teu caso, da música com a plataforma online, acho que é perfeito e é a combinação perfeita. Consegues chegar a muito mais pessoas do que se calhar numa discoteca em que cabem 500, 600 pessoas. Na internet consegues chegar a muito mais pessoas. Claro, essa conjugação de... Quando nós dissemos que os esportes físicos não são tão recorrentes, em alguns casos sim, mas é mais a questão de quando, a nível de empresa, quando tu tens que desenvolver um catálogo em que a rapidez com que tu alteras os teus produtos ou que desenvolves produtos novos é tão grande, por causa da internet e de conseguir chegar a muita gente, não faz sentido tu gastar, claro que dependendo do caso, como é óbvio, não faz sentido tu gastares muito dinheiro em impressão de um catálogo quando daqui a um mês já está desatualizado. Ou seja, se calhar uma versão digital do catálogo consegue resolver essa questão, mas óbvio que cada caso é um caso e é sempre importante haver esta ligação com o físico e o digital, é muito importante haver este... Ricardo, acho que tem que Quando nós também, isto foi muito o mercado onde nós nos fomos posicionando, ou seja, empresas mais digitais ligadas ao mercado de vendas online, etc. Acho que um equilíbrio é importante dependendo dos casos. Nós próprios gostamos muito, obviamente, de desenvolver suportes que depois se vão transformar na forma física. Acho que, não sei se respondemos à tua questão, se esclareceu, se gostarias de... Ligado. Sim, responderam de certa forma. Eu, por exemplo, eu posso dizer, os cartões que eu fiz que não foram os meus, foram para um senhor que é meu amigo, que tem uma bancada no mercado municipal. Também tem um suporte online, tem o Facebook, tem o Instagram, mas, eu, por exemplo, o mercado municipal eu também acho que faz muito mais sentido ter o físico, porque a idade já é outra, não é? Pronto, mas está respondido. Muito obrigado pela vossa opinião. Obrigado. Acho que temos aqui outra pergunta, Vítor, aqui à frente. Bom dia. Eu quero agradecer o vosso testemunho e a coragem de ter fundado uma empresa de ser tão recente, porque não deve ser nada fácil. Sair da zona de conforto e de repente serem obrigados a sair de uma empresa onde está mais confortável, porque os tempos de correm não são fáceis. E a minha questão que eu queria colocar era qual foi o trabalho mais desafiante num cliente cá no nosso país, e um outro exemplo no mercado internacional, como referiram, que tem clientes espalhados por todo o mundo, não é só cá em Portugal. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu diria que o cliente mais desafiante, se calhar no mercado nacional, se calhar uma marca que nos abordou com um desafio, uma marca também muito recente, mobiliário. Nós, sendo de Passos Ferreira, temos muitas dessas abordagens, mas uma marca de mobiliário que eu diria se calhar foi o nosso projeto mais completo. Eu acho que conseguiu se calhar tocar em todos os pontos dos nossos serviços, desde o naming, o branding, o website, o 3D, e era uma marca muito recente que não tinha se calhar tanta possibilidade ou facilidade
em produzir os móveis e sofás e camas que faziam, então tinha o desafio de tudo o que a marca iria comunicar seria em 3D, e a partir de umas fotografias tivemos que criar não só a marca, como também os produtos e todas as imagens e toda a comunicação, o website, e até mais tarde trabalhamos com alguns parceiros em ads e tentar despoltar um interesse nessa marca que fisicamente nem tinha nada e produzia à medida que ia vendendo. Se calhar foi um grande desafio nesse aspecto, não só em termos de serviço e quantidade de trabalho, mas também a parte técnica, em que tudo tinha que parecer real, porque não queríamos tentar vender algo que claramente não existisse, então tentamos sempre ter imagens o mais apelativo possível, mas a partir do zero, basicamente. Em termos internacionais, eu diria que se calhar o mais desafiante, se calhar as restrições que nós temos, trabalhamos com algumas marcas em Israel que vendem muitos produtos Amazon, e eles têm imensas restrições em termos do que é o produto da Amazon e o que é que as pessoas vão clicar. Eles entendem muito dessa parte do consumidor, e para vender em massa, e às vezes coisas que nós nem sequer nos lembrávamos especificamente das imagens, coisas que as imagens têm que ter, ou cores que despoltam um sentimento, ou algo que vai levar o consumidor a clicar para milhares de pessoas clicarem. E é uma marca também bastante bem sucedida, que tem bastantes produtos nas primeiras páginas da Amazon, e acho que também essa responsabilidade e essa parte técnica e também a comunicação com os clientes, sendo um cliente internacional, fora do nosso fuso horário, também é um grande desafio. Eu diria que se calhar esses clientes israelitas das marcas da Amazon são os nossos mais desafiantes internacionais. Não sei se respondi. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Pronto. Não sei se alguma. Eu ia perguntar qual é que era a marca ou o trabalho que era mais desafiante, mas já foi respondido. Isso são todos os trabalhos. Nós Okay. encaramos o trabalho como algo desafiante. Principalmente quando sai fora do espectro daquilo que nós já trabalhamos. Isso para nós ainda é mais desafiante, porque tu estás sempre, principalmente na zona onde nós estamos inseridos, é capital de móvel. Ou seja, nós no início desenvolvemos muitos brandings de móveis. Chegou a uma altura que nós já estávamos fartos de desenvolver móveis. E parece que não aparecer uma lavandaria, qualquer coisa diferente para nós já era um desafio maior, mas não deixa dos móveis também ser um desafio para nós. Eu acho que mesmo quando o projeto não é desafiante e nós o tentamos fazer com que seja porque queremos ou usar uma nova técnica que o cliente nem contratou, mas nós tentamos fazer com que seja desafiante para ter um bocadinho mais porque nós fazemos genuinamente o que gostamos, e às vezes quando fazemos repetitivamente a mesma coisa que gostamos, muitas vezes cansa um bocadinho, então nós tentamos, era fixe ter um extra aqui, e damos sempre esse extra e damos sempre essa parte técnica um bocadinho mais, ou aproveitamos quando um projeto não é tão desafiante ou quando está muito dentro da nossa zona de conforto para sair e para tentar fazer algo mais diferente, mais marcante, torná-lo desafiante. Sim, como os meus colegas estavam a dizer, de uma forma geral todos os projetos são desafiantes. Um ponto muito importante daquilo que é a nossa experiência e que fomos aprendendo ao longo dos anos é gerir a expectativa do cliente, porque isso vai-vos consumir muita energia que vocês não querem gastar naquilo, querem gastar no projeto, e é para isso que o cliente vos está a pagar. E eu acho que cada pessoa, cada estúdio dentro do seu método consegue gerir bem isso e adaptar isso também à vossa personalidade, ao cliente e àquilo que vocês pretendem como freelancer, estúdio, empresa, etc. Mas gerir a expectativa do cliente é um grande desafio em todos os projetos, eu acho. Ok, então se não houver mais nenhuma pergunta, obrigado por terem aceito o convite e vindo fazer a vossa apresentação. Muito obrigado.
Ok, então vamos seguir em frente. mais óbvio seria mostrar mais trabalho, mas também acho que o trabalho vocês veem no nosso site. O trabalho também é por gosto, acho que é mais importante se calhar as coisas como depois eles falaram mais essas dicas que vocês agora aceitam ao mercado de trabalho, sei lá. Parece mais importante dar o nosso input. Muito obrigado. Já está ligado? Ok. O nosso próximo orador é da Fine Paper, é o Fernando Costa. O Fernando Costa nasceu em Lisboa em 1973, terminou o liceu na área de Humanísticas Letras, tendo-se candidatado à Universidade no curso de Direito, onde esteve dois longos anos. Alistou-se nas tropas paraquedistas, por isso é que eu estava um bocado assustado, porque esteve na tropa, como graduado, onde permaneceu 3 anos. Regressou à vida civil, onde trabalhou em diversas áreas, sempre ligado à gestão de produto e gestão de projeto. Em 2010, é convidado por João Costa, fundador da Fine Paper, agência de produção gráfica, para fazer parte dos quadros da empresa, fazendo parte da sociedade e assumindo o cargo de Chief Operating Officer, desde janeiro de 2011. Em 2014, frequentou o mestrado de Tecnologias Gráficas no ISEC, onde obteve o Executive MBA em Tecnologias Gráficas. Em 2019, junto com João Costa, decidiu abrir o Fine Paper USA, com a sede em Chicago, e em 2021 criaram o Print Zone, uma gráfica de impressão digital que trabalha unicamente em sistemas de web to print no mercado profissional. Considera-se, acima de tudo, um produtor gráfico, apesar de todo o seu percurso ser ligado à gestão. Uma salva de palmas. Fernando Costa. Bom dia. Muito obrigado, antes de mais, à organização pelo convite que me fizeram. Obrigado ao professor Miguel Sanches também, já pelos anos de contacto e também pelo convite e pelo reforço de convite. Hoje venho cá falar não tanto sobre a Fine Paper, que é uma agência de produção gráfica, mais sobre o papel do produtor gráfico. Tenho a certeza que houve hoje uma série de gente que acordou a pensar o que é um produtor gráfico, ou inclusive que possa ter sonhado com isso, a dizer o meu sonho é vir a ser um produtor gráfico, não saber do que isso é. E, portanto, hoje vou tentar esclarecer essas dúvidas e tentar ajudar no possível. E é suposto carregar aqui no... Exatamente. Muito bem. Conceição Barbosa escreveu o Manual de Produção Gráfica, onde colocou alguns bullet points com os quais concordo em pleno, sobre qual é o papel do produtor gráfico, qual é a importância da produção gráfica e explicar, muito resumidamente, o que é que se faz para se conseguir concretizar um trabalho gráfico nas perfeitas condições solicitadas pelo cliente, seja uma agência, seja um cliente particular, seja uma empresa, seja materiais de comunicação de uma empresa, seja materiais editoriais, por exemplo, uma editora. Cabe ao produtor analisar a ideia do criativo e perceber a melhor forma de produzir essa mesma ideia. Qual o material aconselhado? Nem todos os clientes sabem quais os materiais que deverão ser utilizados para um determinado trabalho. Há materiais que podem ser adequados para uma determinada peça, mas não para outra. Qual a gráfica indicada para fazer o trabalho? Diferentes gráficas, diferentes equipamentos, diferentes tecnologias e servem para diferentes trabalhos. Orçamentar, perceber o tempo, o prazo é sempre crucial. Nós trabalhamos sempre no limite. Na realidade, todos os projetos que nos chegam é o fim da linha, ou seja, depois de toda a parte criativa, temos que executar o trabalho e entregar, idealmente ontem, mas tentamos fazer o mais rapidamente possível. E, após a aprovação do cliente, o nosso papel é acompanhar o trabalho. O trabalho tem vida própria, o trabalho é desafiante. Há pouco foi colocada essa pergunta e eu concordo em 100% com a Erva, no sentido de todos os trabalhos são desafiantes. Pode ser um cartão pessoal, pode ser um evento, pode ser um stand. Todos os trabalhos são desafiantes e como um diretor de produção de uma gráfica que foi muito importante no nosso mercado nacional,
já reformado, nos disse uma vez, quando nós deixamos de tomar conta do trabalho, o trabalho toma conta de nós. Portanto, basicamente, é o desafio que nós temos, é controlar o trabalho sempre de perto. Quais os princípios da Fine Paper? Nós aqui distinguimos um pouco dos brokers ou de agências de produção nacionais. Nós seguimos 3 princípios, que é Any Job, Anytime, Anywhere. Ou seja, acabou o mercado nacional. Não sei se têm essa noção, nós temos clientes, neste momento, eu diria praticamente em todos os continentes. Nós temos gráficas, uma rede de gráficas, que vai desde gráficas nacionais, Espanha, Estados Unidos, Brasil, Coreia, França, e nós produzimos materiais em todos estes locais para entregar em clientes em qualquer um destes locais. Chegamos, inclusive, ao limite de produzir fora para entregar em Portugal. Porquê? Porque fizemos o trabalho de casa e percebemos que, por exemplo, produzir uma determinada peça é mais rentável produzi-la fora de Portugal, entregando cá mesmo com todos os custos de transporte. Hoje em dia, os custos de logística baixaram significativamente. Bom, vamos excluir este período Covid e pós-Covid, em que os custos voltaram a subir ligeiramente, mas tradicionalmente era essa a mais-valia de certas produções fora de Portugal. Anytime, em qualquer altura, trabalhamos com diferentes fusos horários, trabalhamos com clientes que estão, por exemplo, nos Estados Unidos, temos que produzir no Brasil para entregar anywhere, para entregar em qualquer local, e isso é o desafio. Muito provavelmente a maior parte pensa, mas isso deve ser muito difícil. Tem os seus desafios, mas basta acreditar, ir atrás, trabalhar e conseguir executar. Trouxe dois exemplos. Um dos exemplos é um evento que nós produzimos, o segundo exemplo é um livro, e estes exemplos explicam qual é o nosso papel, qual é a importância que o produtor gráfico pode ter na execução de um trabalho. O produtor gráfico não se substitui à gráfica, o produtor gráfico não se substitui ao cliente, à agência, à editora. O produtor gráfico é o facilitador que faz com que tudo se una e tudo funcione. Não quer dizer que o cliente não possa ir diretamente à gráfica, como vão muitos, e as gráficas prestam excelentes serviços. Mas estamos no mercado já há 14 anos. Há 14 anos e posso-vos dizer que em termos de impressão temos vindo a crescer significativamente todos os anos, em termos percentuais. Foi um evento anual. Teve lugar em São Paulo, Brasil, e teve 15 dias de duração. Desafio: o cliente é norte-americano, o local do evento é em São Paulo e contrataram a Fine Paper, uma agência de produção, em Lisboa. Para isto acontecer, nós tivemos que contactar 16 fornecedores no Brasil, contactar 16 gráficas para conseguirmos dar resposta a todos os produtos solicitados pelo cliente, e estamos a falar que iam desde brindes, materiais impressos em rotativa, materiais impressos em offset plana, materiais impressos em digital pequeno e grande formato, serigrafia, tampografia e digital pequeno formato, ou seja, digital laser. Porquê? Porque tínhamos que produzir desde os badges aos lanyards até ao programa, que eram, imaginem, 100 mil programas, por exemplo, para ser entregue a todos os participantes do evento. Solicitámos 286 orçamentos no total, dos quais resultaram 115 orçamentos para o nosso cliente, para produzirmos 102 produtos. E quando eu digo 102 produtos, ia desde o cartão pessoal, aos lanyards, aos convites, às lonas à entrada do centro de congressos, até aos catálogos. Se eu carregar aqui e volto para trás, sim. Dos 16 fornecedores contactados e depois de aferido a competência de cada fornecedor, e quando eu falo fornecedor falo gráfica, nós visitámos, percebemos quais eram as competências técnicas de cada um e no fim acabámos por trabalhar com 6.
Qual o valor acrescentado neste processo? Nós conseguimos controlar a qualidade de todos os materiais, conseguimos cumprir o prazo e conseguimos oferecer o melhor preço ao nosso cliente. Ao fazermos este trabalho de filtrarmos 286 orçamentos, conseguimos perceber que, para determinadas peças, determinado fornecedor era mais competitivo, mais competente e mais adequado para fazer o trabalho. Pormenor, eu tive que me mudar para São Paulo durante um mês, praticamente, 3 semanas, pouco mais. A certa altura, na última semana, que coincidia com a entrega dos materiais, tive que chamar a cavalaria, portanto, tive que ligar para Lisboa a dizer preciso de ajuda. E, na última semana, conseguimos entregar, imediatamente antes do evento, conseguimos entregar 102 produtos gráficos, todos diferentes. Atenção, quando eu digo 102 produtos, estamos a falar de produtos que têm quantidades diferentes. Podem ser 50 lanyards, podem ser 100 mil catálogos. E o facto de estarmos no local, e o facto de estarmos presentes no local, e estarmos juntas gráficas a trabalhar e a dar resposta aos nossos clientes, permitia-nos também, juntas gráficas, atuar como parceiros. Ou seja, nós conseguíamos fazer o controle de produção e ajudar, inclusive, a gráfica. Nós chegámos a um ponto em que temos uma das gráficas que está a produzir o catálogo, que está a fazer a dobra dos cadernos para montar o catálogo e que nós percebemos claramente que para 100 mil catálogos que eram precisos ser feitos, a máquina de dobra andava, imaginem, a 8 mil a hora, não é? E o trabalho é para entregar amanhã. E nós vemos o trabalho a andar e dizemos isto não vai acontecer, isto não vai acontecer amanhã. E quando perguntamos à direção da empresa a dizer, olha, há mais máquinas ali escondidas no armazém atrás para isto andar mais rápido? Não há, mas isto vai correr bem. E nós, mas como é que isto vai acontecer? E várias vezes recebemos a resposta, vai dar tudo certo. Mas não ia dar. E, portanto, nós, basicamente, o que fizemos foi encorajarmos a gráfica a deslocalizar essa operação para outra gráfica para acelerar o processo e conseguimos entregar no dia a seguir todos os materiais. Cliente satisfeito, evento com sucesso. No último dia fiz as malas, voltei para Portugal com a missão cumprida. Segundo caso, eu aqui vou-me focar um bocadinho mais sobre aquilo que podem ser as mais-valias e os ganhos de valor sobre uma determinada peça gráfica. Um livro. E atenção, que aquilo que eu vou aqui explicar tanto se aplica a um livro como a um simples cartão pessoal, qualquer peça. O Music Box, que é um espaço em Lisboa, a malta nova se calhar conhece, quis fazer um livro comemorativo e teve um ateliê de design que lhes desenhou o livro. E o livro tinha estas características, independentemente do conteúdo, do formato, interessa focarmos aqui na parte dos materiais e do acabamento. Queriam um papel específico, que era o Munken Lynx, de 120 gramas, e a capa em skin black de 380 gramas. Isto para vocês pode ser chinês, para mim é os materiais com os quais lido diariamente. No acabamento, alguns acabamentos especiais, capa com badanas, verniz espessurado numa face. Fomos ao mercado, pedimos orçamento e tivemos estes resultados. O cliente tinha pedido, quero orçamento para 50, 500, 250 e 1000 exemplares. Estes foram orçamentos prestados ao cliente. Quando o cliente recebeu os orçamentos, colapsou. Disse, é impossível, não consigo fazer este livro com estas características, a estes valores. Nós trabalhamos, e é importante dizer isto, os nossos clientes gostamos que nos vejam como os seus parceiros e como é que nós vamos encontrar uma solução. Respeitando muito o trabalho dos designers e das agências de design e das agências de comunicação, nós, em conjunto, pensámos como é que nós conseguimos produzir este livro sem desvirtuar o design, sem desvirtuar aquilo que é pretendido pelo cliente. Então fizemos uma proposta, que foi
mudar o papel do miolo e, nos acabamentos, tirar as badanas, mantendo o verniz espessorado na capa. E conseguimos, podem ver ali a diferença, conseguimos os seguintes valores. Só nos 50 exemplares estamos a poupar 4.000 euros com esta pequena alteração. E muitas vezes o formato também pode ser um fator. 5 milímetros podem fazer a diferença. 3 milímetros podem fazer a diferença. O tamanho importa. Fizemos o trabalho com um valor 44% abaixo do valor inicial. Foi concretizado, o cliente e a sua agência ficaram muito contentes com o trabalho final, conseguimos concretizar com sucesso e o livro foi feito e foi apresentado na altura devida. Muito do nosso trabalho é um trabalho de, em conjunto com o cliente, encontrarmos as soluções. Hoje em dia temos outros desafios, estamos com constrangimentos terríveis no fornecimento de papel, estamos com constrangimentos terríveis nos prazos, derivado da falta de papel, e muitas vezes temos que arranjar outras soluções para os trabalhos serem desenvolvidos. Nós damos connosco hoje, e desde há umas semanas, um mês, a dizer, olha, o papel que eu tenho disponível é este. E o cliente dizer, mas eu gostava. Não, é este, não há outro. Eu estou certo que vamos ultrapassar, mas ainda assim tentamos sempre arranjar uma solução. Ainda outro dia estava a dizer a um cliente que tem uma revista periódica, uma revista quinzenal, que é feita sempre num papel cochê de 90 gramas, papel de revista normalíssimo, e eu tive que fazer um telefonema difícil que foi, tenho boas notícias e más notícias. As boas notícias é, daqui a 15 dias a revista pode sair. As más notícias é que, ou fazemos em papel de 135 gramas, que custa mais dinheiro, ou baixamos a gramagem, custa menos dinheiro, mas fica papel mais fininho, não sei se é o que vocês querem. Envolver sempre o cliente na resposta e na decisão. São os desafios que um produtor gráfico tem que enfrentar diariamente para conseguir concretizar um trabalho. O orçamento foi aceito? Ouvem? Sim, é possível. Ouvem? Ouvem. Orçamento aceito, cliente satisfeito, como já tinha chegado. Estes são alguns dos trabalhos que nós executamos com frequência. A revista Motojornal, a revista Travel, a revista Ref, quem gosta de motas. Eventos, stands. Temos que encontrar as soluções certas para um determinado trabalho. E temos muitos clientes que... Nós somos uma agência de produção gráfica. Nós não tratamos de catering, não tratamos das hospedeiras. Mas o cliente diz, ok, mas eu quero, para além do stand, a alcatifa da cor azul para o espaço e não me façam estar a contactar eu, o fornecedor de alcatifas. Portanto, às vezes temos também que tratar de outros materiais que, não estando sujeitos a um trabalho de produção gráfica, temos que fornecer. Caixas, embalagens... cada vez mais sentimos que, e a razão pela qual nós sentimos que a produção gráfica, no nosso caso, a impressão tem vindo a aumentar, é que precisamente para o cliente ser diferenciador o nosso cliente ser diferenciador junto dos seus clientes, muitas vezes aposta em embalagens, aposta em 50 embalagens, com dados variáveis que dizem que esta embalagem vai para o professor Miguel Sanches. Só porque é a única pessoa que eu conheço aqui. Ou vai para a Mariana Martins, é verdade. A Mariana Martins é a vítima, perdão, é a vossa colega que trabalha connosco e que quer, junto dos seus clientes, dar um trabalho diferenciado. Então conseguimos produzir um catálogo. Já não precisamos produzir 500 catálogos, produzimos 50 catálogos. Produzimos 10 catálogos, já com os dados variáveis e que vão diretos à pessoa.
E quando se recebe um catálogo com o seu nome, a experiência diz que tradicionalmente a pessoa dá toda a atenção àquela peça. Muitos livros, a área editorial tem vindo a crescer, curiosamente, é uma área desafiante. Nós, o ano passado, não me lembro, temos tido um último quadrimestre com tanta produção de livros, revistas, portanto, tem havido uma aposta grande nesse segmento, o que é bom. Eu quero acreditar que as pessoas estão a ler mais e estão a consumir mais artigos impressos. E é isso, basicamente. Eu espero que... Obrigado. Eu espero ter cumprido com o tempo e estou disponível para questões que queiram colocar. Há alguma pergunta para o Fernando? Ok. Foi claríssimo, claríssimo, claríssimo. Obrigado por ter vindo e obrigado por ter aceito o convite. Então, agora vamos passar para a última oradora da manhã, que é a Silvia Matias, que tem o estúdio SM, designer independente e diretora de arte, tem o certificado de excelência 2022 do Type Directors Club de Nova York e Top 5 Designers português de 2022 pelo CCP. Depois de colaborar com diferentes estúdios na Europa, como Fabrica Research Center, Folk, Solid Dogma, Vils e Pentagram, decidiu continuar a jornada a solo. Cria os seus próprios projetos e trabalha em diferentes áreas do design, incluindo branding, editorial, digital e publicidade. O seu trabalho é culturalmente orientado e posicionado para marcas e instituições globais. Paralelamente, foi cofundadora do programa Canvas Talks Woman Makers, em Milão. Uma salva de palmas. Como funciona aí com a caneta? Está bem. Ok. Então esta parte não interessa porque já falei. Olá. Primeiro que tudo é muito bom voltar aqui. Já em 2018-19 vim cá uma edição do Artec e é muito engraçado voltar aqui no lugar de oradora. Eu apresento-me como designer independente porque de alguma forma eu comecei como freelancer há uns anos e não me coloco simplesmente no lugar de freelancer e tento explicar porque é que me coloco neste lugar de independente, porque de alguma forma tenho o meu estúdio, mas ao mesmo tempo não trabalho só como designer, como freelancer, e o designer independente dá essa volatilidade de ter um trabalho de autor, mas ao mesmo tempo poder trabalhar em parceria com outras empresas, outros estúdios ou outros projetos. Isto basicamente foi apresentado. Vou voltar aqui um bocadinho muito atrás e falar, esta apresentação é muito sobre o processo e o processo de trabalho e de que forma o processo acaba, o nosso processo individual enquanto designers, acaba por marcar o nosso percurso e também como a forma acaba por marcar o meu. Ou seja, o processo é de alguma forma algo que parte muito individual de cada um e que acaba por darmos logo uma direção. E também a melhor parte, ou seja, todo o processo que é feito durante a parte dos projetos deve ser sempre uma parte de aprendizagem, mas também uma parte em que traz algum gozo. Quando acabei a faculdade, em 2012, em Lisboa, comecei com os meus colegas de faculdade, nós éramos 4, ou seja, mesmo desde o primeiro ano até o terceiro ano, mesmo nos trabalhos individuais, nós acabámos sempre por trabalhar juntos em todos os projetos e fazer forma de o meu projeto com o teu projeto e o teu projeto faz um projeto maior, então vamos nos divertir a fazer isto e ver o que é que vai dar. E nós chamámos Coletivo 416 porque estávamos sempre numa sala que era a 416 na Faculdade de Belas Artes e as pessoas à nossa volta nos foram intitulando dessa forma. Como eu não era de Lisboa e tinha que arranjar forma de pagar as minhas contas em Lisboa e continuar a viver em Lisboa depois da faculdade, tive que arranjar um trabalho, mas metade do nosso dia-a-dia era passado com o coletivo, ou seja, todos os dias por volta das 7 da tarde e aos fins de semana nós juntávamos num espaço para continuar a fazer os nossos projetos e as nossas experimentações, mesmo não sabendo o que é que estávamos a fazer
e o que é que íamos ganhar com isso, mas era simplesmente porque éramos amigos, divertíamos-nos com isso e estávamos a aprender em conjunto. Isto é um pequeno resumo daquilo que era a nossa parafernália, entre muitas impressões, colagens, cortagens, fotografia, voltar a imprimir, digitalizar, desenhar, tipografia, etc. Por outro lado, acabei por ser monitora do curso de Design e Comunicação da Faculdade de Belas Artes, que é, não sei se acontece aqui também no lugar, é um bocado um técnico de uma área, como vocês têm aqui nas vossas oficinas. Aquilo que nós tínhamos era uma sala e um monitor que ajudava os alunos nos exercícios do curso ou algumas dificuldades. E esse era o meu part-time fora do coletivo. Estávamos nesta sala, só que, de alguma forma, eu, enquanto aluna, senti que nós não tínhamos um programa como vocês têm, o Artec, que traz anualmente convidados, e que não acontecia muita coisa enquanto era aluna. E então eu coloquei-me no lugar de vou tentar organizar o máximo de coisas que eu conseguir enquanto monitora, que eu gostava de ter tido enquanto aluna e que não existiu. Organizei umas conversas com ex-alunos, eventos de pré-reforma que eram instalação de arte, etc. Organizei também o evento Run Studio Run, que a ideia aqui era, quando os alunos do terceiro ano, tal como certamente vai acontecer agora aos alunos finalistas, quando acabas o curso não sabes muito bem onde é que há de ir parar, onde é que há de bater a porta, como organizar o teu portfólio. E aqui a ideia era, durante o mês de abril, coincidente agora também estamos em abril, os estúdios da cidade de Lisboa abriam portas aos alunos finalistas com o que quisessem. Muitas das vezes eram talks, outras vezes eram pequenos workshops, experiência de um dia no estúdio ou até uma semana a trabalhar diretamente no espaço. E o que é que isto levou? Ou seja, foi cumprida a função que era abres uma porta diretamente dentro do espaço, ou seja, depois parte o aluno, levar um portfólio, criar um contacto ou perceber qual é que é o estúdio que se identifica mais para tentar um estágio a trabalhar mais tarde. Várias exposições, acabou também por fazer a identidade das belas artes mais tarde e mais exposições que acabava por organizar, e com isto, todos estes eventos, e a parte mais divertida sempre era, ok, estou a organizar isto, mas o que eu gosto mesmo de fazer é design, e para isso fazia toda a identidade gráfica, todos os posters, todos os vídeos, etc. Eu não sabia na altura o que é que estava a fazer e trabalhava muito por impulso e tentava fazer o máximo de coisas que eu consegui com o meu tempo livre enquanto designer, e o processo que o design pode ser aplicado em qualquer outra coisa, sem ser só projetos de design, mas de alguma forma já estava a criar o meu próprio processo. A minha intenção, tal como eu disse, era tornar o meu dia-a-dia mais desafiante, trazer dentro das possibilidades que eu tinha, porque sempre que eu enviava um e-mail no nome de Silvia Matias para convidar alguém para a Faculdade de Belas Artes ou para um workshop, ninguém me respondia. Eu mandava com o e-mail da faculdade e tinha uma resposta. E então, se eu tinha de alguma forma esse lugar e essa porta aberta através de um e-mail da faculdade, então era aí que eu me pegava e tentava organizar o máximo de coisas que conseguir. E muito sempre falhar, obviamente faz parte de falhar, voltar a tentar, falhar, voltar a tentar. Sem querer, isto levou-me à semana à Luanda Design Week, em Angola. Levou-me também, e pela primeira vez as Belas Artes foram representadas numa Bienal de Design, através destes contactos que foram feitos, e é um passo muito maior que foi à Fábrica. A Fábrica é um centro de pesquisa que está ligado à Benetton, mas é muito ligado, não sei se vocês ainda conhecem a revista Colors, mas está ligado à parte mais criativa e recebe pessoas de todo o mundo. E eu, neste lugar, uma das exposições que eu estava a organizar, levou-me a conhecer o Sam, que era o diretor criativo, e daí surgiu o desafio, a proposta para ir para a Fábrica. Depois da Fábrica, levou-me aos Folk, que é um estúdio editorial bastante conhecido de Barcelona, e depois, mais tarde, pensei, está toda a gente ir para Portugal, o que é que eu estou a fazer fora? Vou para Lisboa outra vez. E estive a trabalhar na Solid Dogma, com o Vils também, o grupo Vils, e mais tarde senti que, depois de ter passado por todo este percurso, por todo este caminho, estava na altura de criar o meu próprio estúdio e criar a minha própria linguagem e começar a trabalhar nos meus desafios. Voltando aqui ao legado da Fábrica, que foi o ponto de partida e de diferenciação de todo o percurso, ou seja, que marcou o que era o meu trabalho antes e o que passou a ser para depois, pela experiência. Eu trabalhava com pessoas do mundo inteiro que vinham para a Fábrica, em Itália, que era em Treviso, uma cidade perto de Veneza, com muitas equipas. Eu, de alguma forma, por engano ou não, acabei por ficar responsável da equipa de design gráfico, com pouca experiência que tinha, mas fui para onde fui recrutado, o que me levou a um maior desafio, que era, eu estava responsável por uma equipa que era toda mais velha que eu, com mais experiência que eu. Erro ou não, levou-me a um aceleramento muito maior, a assumir a responsabilidade e tentar
com as pessoas à minha volta que me têm a dar mais experiência, aprender com elas e assumir o meu papel. Muitos projetos internacionais, todas as semanas estava num sítio diferente e, claro, nesta fase, dormir não faz parte do processo. A fábrica era um sítio como este, que vocês possam ver numa vila italiana, desenhada por Tandao Ando, e este era um dos nossos estúdios, onde nós fazíamos toda a parte do nosso processo. Eu era responsável por esta equipa que está aqui, de design. Nós fazíamos projetos, ou seja, a fábrica funcionava, nós tínhamos projetos internacionais, era muito à volta do design experience, ou seja, experiência mais física, e onde começava desde a equipa de design de produto, que começava a desenhar a parte das exposições, a design gráfico da qual eu estava responsável, que era a parte da comunicação toda deste projeto. Depois tínhamos a equipa de vídeo, de motion e tudo, e todos faziam parte dos projetos em conjunto e trabalhávamos em paralelo. Isto era um bocado, e voltando outra vez do processo, quando reorganizei outra vez a parte do processo, que era, começávamos sempre de uma tábua redonda, seja designers gráficos, designers de produto, fotógrafos, etc. Tínhamos um projeto para apresentar, toda a gente trazia para cima da mesa a pesquisa e toda a gente tinha de igual forma para contribuir. Que para mim isso foi um elemento diferenciador, porque eu vinha de uma educação muito hierarquizada e de repente estamos todos, de alguma forma, a trabalhar de igual. Não interessa de que área é que tu és, é aquilo que tu podes contribuir. Construir ideias, conceitos, desenhar, conseguir antecipar tudo o inesperado, seguir para a produção e depois uma parte que é muito importante, que é conseguir documentar toda a parte do processo. Estes são alguns exemplos. Esta foi na estação de Milão, basicamente uma marca muito comum, ou seja, muito comercial, que era a garrafa Veuve Clicquot, que é de champanhe. Queriam apresentar a marca, mas contar a história da marca por trás e de que forma é que poderíamos fazer isso mais experimental e não tão comercial. Nós temos aqui algumas, na primeira imagem é o espaço do jantar, onde tem projeção de luz. As luzes tinham um timing específico, conceptualmente, que projetavam nos refletores e que davam este efeito. Por exemplo, a comida toda ela era pensada, um dos efeitos principais conceptualmente deste projeto eram as rochas, e não sei se dá para receber em cima da mesa, mas as rochas que estavam em cima da mesa eram açúcar, ou seja, tudo era parte de uma experiência, tudo foi desenhado de propósito. Isto foi a parte das fotografias para o convite, e o convite, o desafio era, nós enviámos uma pedra para os convidados. Ou seja, como era na estação de comboio, recebiam quase como se fosse um bilhete, e a ideia era quando recebesse o convite em casa, primeiro que fosse um elemento estranho, que estivesse conceptualmente ligado ao projeto e que de alguma forma pudesse ficar, para além de ficar só numa gaveta. Depois este projeto, só muito mais rápido, tinha a ver e por acaso agora é muito propósito a nível da guerra, mas em italiano, mas a tradução é como é que a geografia pode provocar uma guerra, e eu, conceitualmente a identidade tinha à volta desta grelha, que podemos ver graficamente nos mapas, e de toda a identidade, ou seja, neste projeto eu fiz a direção criativa e curadoria, e a parte de design, e cada peça impressa ou digital, a grelha mudava e a composição era diferente, porque ao longo dos anos as fronteiras têm vindo a mudar e de que alguma forma não existem fronteiras físicas, nós homens é que criamos essas fronteiras. Todas as peças e os desdobramentos. Este foi um projeto que nós fizemos para o Design Museum de Luxemburgo, onde numa rua, que é a Rua de Estrasburgo, onde tem mais de 10 nacionalidades e ninguém quase fala inglês, e a ideia aqui, obviamente em Luxemburgo a língua oficial, o luxemburguês não é oficial, mas é o francês, e a ideia aqui nós criámos uma instalação onde as pessoas pudessem comunicar através do telemóvel e falar para a própria cidade. Partiram do ponto que o elemento principal que era o DOT, e daí foi desenvolvida toda a identidade. Aqui uma exposição, vou passar mais rápido para os próximos, de ilustração, do qual eu fiz a curadoria e conceptualização do espaço. E aqui o Paradigma, que foi também uma exposição em Milão, onde a ideia é que o produto era simplesmente tecido, e de que forma é que tu podes criar uma exposição e contar uma história quando o material seja só tecido. Então foram criadas todas as necessidades do homem. Aqui temos alguma das coisas que é, por exemplo, o altar, o conservar a parte da comida, etc. E como é que tu contas uma história mais conceptual, mas de experiência ao mesmo tempo do espaço, utilizando um tecido tão flat, tão linear como o tecido. Depois toda a identidade que foi feita e desenvolvida a partir desse sistema e dos próprios tecidos. Depois aqui eu não tenho a animação, mas tudo aqui acabava por animar e por se mexer.
E agora, entrando um bocadinho mais rápido naquilo que são os projetos que eu tenho vindo a desenvolver e voltando outra vez para a ideia do processo, como é que num projeto nós conseguimos definir o conceito da narrativa por trás de um processo e de um projeto. Esta identidade chamava-se Na Pele Dela e era uma exposição sobre o lugar do homem e da mulher na sociedade e aqui na ideia de por detrás, ou seja, de contar esta narrativa, que os projetos devem contar uma história e não só apenas serem visualmente apelativos, de como é que através dos elementos gráficos nós conseguimos contar essa narrativa através de um elemento, ou seja, aqui temos uma figura que é o símbolo de um elemento individual e a partir das interações entre os indivíduos e a sociedade. E foi a partir daqui que a identidade foi desenhada com estes jogos de interação e com a ideia principal que deve ser a união e a transversalidade entre géneros. Foi a partir desse simbolismo que foi criada toda a identidade e foi desenhada a fonte que acabou por desdobrar e falar por si própria, logo não precisava de muito mais do que a própria tipografia. Alguns dos materiais depois foi exposta também, isto era nas redes sociais, os posts que acabavam por animar, que não se vê muito bem em convite. Também foram, estas são as fotografias que eu esqueci-me de referir, era uma exposição fotográfica, com personalidades, como podem ver aqui o Carlão e assim. Depois, num segundo processo, como criar uma narrativa visual e um sistema gráfico. Mais uma vez, há projetos que não há muito mais a dizer sem ser eles próprios. Por outro lado, sempre que há uma história que é contada e que tem um ponto de partida conceptual para qualquer identidade, acaba por falar por si próprio, e seja que daquilo que tu desenvolves parte de um ponto de precipício bastante próprio e acaba por desenvolver tudo. Esta era uma identidade para uma exposição sobre reformas e, acima de tudo, quando pensamos reforma, ou seja, o alvo era a nossa geração mais nova, que ainda nem sequer pensa em reformas, mas é aquela que vai ser mais afetada. Obviamente é um tema bastante aborrecido, que não queremos ouvir falar neste momento e nem nos preocupa, mas acaba também por ser um tema global, ou seja, não é um problema só em Portugal, é um problema global. E de que forma essa ideia de globalidade podia ser transmitida na identidade. E foi a partir desta imagem que foi desenhada a identidade de transformar um problema, comunicar de uma forma global. Foi desenhada através da globalidade, depois todos os globos acabaram por animar, a partir daqui foi desenhada a tipografia, depois é anulado daí algumas das vezes a parte da grelha e a parte do sistema, porque acima de tudo também numa identidade é bastante importante um sistema e é através de um sistema que acaba por ser tudo desdobrado. São alguns posters que foram colados na rua como comunicação para a exposição da Open Call, era uma Open Call, e os materiais. A inscrição para o Open Call era feita através do site e o site era interativo, ou seja, partindo desse sistema e dessa grelha e da ideia de globalidade, tudo ela era desdobrável e acabava por se expandir. Depois, acima de tudo, e porque somos uma geração, eu comecei com o Tumblr, não sei se vocês ainda sabem o que é o Tumblr, mas fui evoluindo, de alguma forma a internet acaba por nos influenciar bastante e se eu acredito que ao início, principalmente quando estamos a construir a nossa linguagem e a nossa identidade, é importante ter essas referências porque nos leva a ver outras coisas, o que as outras pessoas fazem de diferente e também conseguimos encontrar uma referência. A minha referência pode ser diferente da tua, pode ser diferente da tua e todos nós temos um caminho diferente, são todas válidas, nós identificamos de forma diferente. Por outro lado, é importante também que, acima de tudo, os projetos contem uma história e não fiquem só presos a trends como na internet, e é um desafio que é bastante difícil, acho que para qualquer um. Este projeto fez agora 1 ano, foi o intervalo, e foi para o canal da Fox. Quando a Fox me contactou, a ideia era nós estávamos em confinamento, os artistas de música não estavam a poder dar concertos, estavam com um problema também bastante grande, pelos concertos todos cancelados, e quiseram fazer um projeto que era um concerto de 1 hora na Fox, e chamá-lo de intervalo. A ideia ao início era só fazer uma coisita gráfica no logo, mas um projeto com um cariz tão forte como este não poderia ficar só por aí, então a ideia aqui surgiu de voltar atrás quando eu ainda sou do tempo, apesar de ser muito pequenino, do tempo, em que a televisão abria às 4 da tarde
fazia uma pausa, ou seja, não havia esta coisa do zapping, etc. E também quando nós íamos ao cinema, ou seja, aquele momento de intervalo no cinema onde a tipografia era bastante presente e marcada, era um momento de pausa. E hoje em dia, principalmente na televisão, ou em qualquer momento nós estamos sempre com o nosso telefone, não temos esses momentos marcados de intervalo. Então, voltando a todas as referências que nós temos das gravações, dos testes de cores e dos elementos gráficos que marcavam essas pausas na televisão e no cinema, que foi desenvolvida a questão do intervalo. O intervalo parte de um ponto, que é um pixel, e depois, através dessa grelha desse sistema, é desenvolvido toda a identidade e todos estes elementos gráficos. Obviamente o projeto é muito grande, eu acabei só por trazer aqui algumas coisitas, já deve estar a passar de tempo, entretanto. Depois a parte havia de tudo, ou seja, havia posts, havia filtros de internet, havia cartazes na rua, acabou por haver 3 edições, ou seja, esta é edição 1, edição 2, partindo sempre do mesmo sistema, mas que desse sempre um refresh para a edição a seguir, e a edição 3. Alguns cartazes na rua, ali, isto foi em Alcântara. Outro ponto também bastante importante no crescimento e no nosso percurso é nós olharmos para os nossos amigos como potenciais clientes. Ou seja, quando eu estava a sair da Solid Dogma e do Vils, e quando trabalhei lá, acabei por conhecer o Luís e o Tiago, que um deles era o diretor do Festival Eminente e o outro trabalhava como diretor do Vils, e eles também estavam assim na mesma altura e estavam a criar a sua própria produtora de eventos. E de alguma forma eles precisavam de uma identidade e, como é óbvio, nós fazemos parte e ajudamos sempre os amigos, mas acima de tudo é como é que nós, nem sempre os grandes projetos vêm das grandes marcas ou dos grandes clientes, às vezes vêm dos nossos amigos que estão ali ao lado, e perceber de que forma é que nós conseguimos potenciar o trabalho deles a nível de comunicação e também fazer de alguma forma um trabalho mais interessante. Partimos deste ponto, mais uma vez falando de processo, que era tudo o que eles acabavam por abranger enquanto produtora, e a partir deste sistema foi criado a identidade, porque a ideia aqui era, num momento de simplificação, porque nunca está estampado isto em todo lado, ou seja, aparece no cartão de visita, etc., este esquema, mas como é que a partir daqui se constrói um logo, ou seja, leva-se para o lado da abstração e se constrói um logo. E foi a partir daí que criei a identidade deles, continua a ser uma das minhas favoritas, também quando, de alguma forma, nem sempre trabalhas por dinheiro, e quando vês um trabalho teu que acaba por ter uma projeção e que de alguma forma contamina positivamente pela forma como comunica o trabalho dos teus amigos que se estão a posicionar, eu acho que isso é dos maiores pagamentos e valores que tu podes ter. Só alguns materiais que fizemos. Isto era um vídeo, mas aqui também já não vamos entrar. Alguns materiais gráficos da apresentação, isto são umas risos, acabámos por fazer uns postcards riso, alguns cartões, porque a ideia sempre era entrar num lado mais artístico e mais rough. Aqui acabei por desenhar todo o sistema da identidade e como, a nível da social media, como é que eles deviam de comunicar enquanto produtora, porque eles intitulam-se de Creative Production, ou seja, não são só aqueles que fazem produção de eventos, mas trabalham muito mais com artistas e tentam se posicionar nesse lado. E depois o site, que acabava aqui por animar tudo consoante o conceito, passas o rate e ele acaba por criar o sistema. Depois, projetos que, apesar de gostarmos muito deles, não nos pertencem. A maior parte das vezes acabamos por passar por sítios, acabamos por trabalhar por agências, etc. Nem sempre o trabalho para outras pessoas nos pertence, ou seja, eu posso mostrar este trabalho aqui, mas ele não me pertence a mim, foi feito por mim, foi desenhado por mim, mas ele acaba por pertencer à agência. E também saber encontrar este lugar de que faz parte do crescimento, e partilho isto porque foi algo que foi para mim muito difícil de aceitar, porque eu gostava particularmente deste projeto, apesar ele nunca saiu para a frente, foi só uma proposta, mas nem sempre os projetos que vão até ao fim são aqueles que nós gostamos mais, e também de perceber que faz parte do nosso processo de crescimento, de saber lidar e perceber que nem todos os projetos, mesmo que sejam projetos que acabamos por criar, nos pertencem, basicamente. Aqui era uma proposta para uma identidade de um festival que pertencia ao continente, que se chamava Optimística, e ia ter entre conversas, workshops, aulas de yoga, etc. Então tinha que ser colorido, tinha que comunicar para toda a gente e ia comunicar 1000 coisas diferentes. Mais uma vez, eu parti de um sistema, de uma grelha, que
uniformizasse todos os eventos, porque cada um ia ter uma característica própria, iam ter fotografias, etc., de como é que, numa linguagem simples, que fosse compreendida por toda a gente, pudesse comunicar e ter algum destaque. Então, a partir desse sistema, fui criando formas e sobre essas formas comunicava em destaque aquilo que ia ser apresentado, entre os dias, os timings, onde é que ia ser, etc. E depois, eu aqui acabei por substituir as fotografias para esta parte, como é óbvio, não são as fotografias finais, mas todos estes modelos acabavam por criar uma caixa a dizer workshop, uma caixa que apresentava a imagem e depois outras caixas que criavam o desdobramento e a informação que era necessária. Ou seja, de um evento que era tão transversal e que tinha tantas linguagens diferentes e cores diferentes, conseguia hierarquizar através de um sistema muito simples, que é uma grelha. E eu continuo a gostar muito deste projeto, mas ele não me pertence. Mais uma vez. Ok. Depois, algo que acaba por também fazer, acho que faz muito parte do nosso processo enquanto designers gráficos, que é criar os nossos próprios projetos, para além de todos aqueles que entre os nossos amigos, os nossos clientes, etc., são os nossos projetos pessoais, de alguma forma, que acabam por ter muito mais projeção, porque são o que são e partem de uma ideia própria, e também, de alguma forma, porque são processo, acima de tudo. Ou seja, não quer dizer que tenham de ter um intuito final, mas, de alguma forma, ajudam a desbloquear, pelo menos para mim, outro tipo de projetos. Este foi um calendário que eu fiz com a Rita. A Rita Matos era a minha colega de estúdio. E nós, de alguma forma, quisemos, no final do ano, apenas fazer um calendário para enviar a todos os nossos amigos e clientes que nos acompanharam durante aquele ano, principalmente num ano de pandemia. E a ideia aqui não foi nada mais do que pegarem todo o processo que nós tínhamos arquivado e que nunca viu a luz do dia, principalmente tipografia para cada mês, e metê-lo cá fora. E basicamente fizemos isto num dia, obviamente tem muita diversão voltar a abrir pastas da Dropbox e perceber que temos tanto processo e que às vezes são tantos gigas de material que nunca vê a luz do dia e que às vezes mudando só o shift e utilizando num outro contexto tem tanta validade como todos os outros que são publicados. Só aqui alguns exemplos, depois tinha as luas, essas coisas todas. No ano passado, quando fez um ano de confinamento, desafiei os Ghost, como são produtora, aí são os meus amigos e fiz identidade com eles, desafiei-os para mim fazia muito sentido, depois de um ano de confinamento, voltámos a estar confinados, o segundo confinamento acabou por me custar bastante, não porque nunca parei de trabalhar, mas porque estávamos outra vez a entrar em loop numa situação e já não aguentava aquela palavra resiliência por todo lado que nos estávamos com todos os dias a ouvir no telejornal. Então surgiu, desafiei os Ghosts e disse, ok, tenho esta ideia, quero ir fazer um mural com esta palavra, sem grandes floridos de tipografia, preto e branco, para falar com toda a gente, para passar uma mensagem daquilo que todos estamos a sentir. E acabou por ficar este mural em Lisboa. Acaba por também ser um projeto bastante particular para mim, porque de alguma forma eu não tinha nenhum intuito, eu não estava à procura de nenhuma reação mas, por lado das pessoas que passavam pelo mural. Estava assim numa manifestação de quase dolorosa do segundo confinamento e desta ideia estamos sempre a pedir-nos resiliência quando todas as pessoas estavam a passar por umas fases diferentes e aquilo que eu tiro deste projeto foi todas as reações incríveis que recebi, pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, que acabaram por, através deste mural, me escrever, contar as histórias, partilhar o mural e contar uma história e quando a arte urbana e a arte pública passa essa mensagem, tem a sua função cumprida. Depois, outros projetos que também podes fazer parte e que podem sempre ser bastante válidos são projetos que, para a cidade onde vives, ou seja, o facto de eu ter feito o mural por iniciativa própria levou-me a cidade de Lisboa a convidar-me para fazer a identidade do Festival Muro, o Festival Muro é de arte urbana. E a ideia aqui, este foi do ano passado, era que, sendo arte urbana e tendo uma instituição plástica bastante forte, era que de cada pedacinho e cada brick, cada tijolo, cada pegado de parede que era utilizado, construísse a própria identidade e a partir daqui foi desenhada toda a tipografia para a identidade. Ou seja, a identidade não começou aqui, não acabou aqui, mas como é óbvio, mais um desafio para trabalhos camarários é sempre porque tem muitas burocracias até ao resultado final, porque tem que comunicar com muita gente e tem que passar por muita aprovação dentro da Câmara Municipal de Lisboa. O resultado não é, mais uma vez, aquilo que se espera, mas acho que
contribuir para a cidade é sempre algo mais positivo, e foi por causa disso que acabei por trazer aqui este projeto. Esta é a página do site, o cartaz, alguns elementos aqui já estavam a pintar o prédio, desenvolvimento da identidade, e aqui era mais uma vez um screen do site e mais uma vez uma fotografia atrás da projeção. E por fim, projetos de fim de semana que ganham prémios. Às vezes é difícil chegar a uma sexta-feira e receber um telefonema de um cliente a dizer: Silvia, tenho um projeto para ti, mas temos que entregar segunda-feira. Eu, por norma, tento não aceitar esse tipo de projetos porque, de alguma forma, quando não conheço o cliente ou quando não tenho grande ligação, não aceito, porque acho que estou a perpetuar que a próxima vez aconteça igual. Isto pode soar um bocadinho arrogante na medida em que, claro, queremos fazer projetos, claro que vivemos disto, mas acredito que temos sempre que contribuir um bocadinho para o legado de cada um, ou seja, eu nunca vou entregar um trabalho fora do timeline que me foi pedido, isso é rigor para mim. Também peço que nunca me peçam um trabalho à última da hora, porque isso vai-me levar a não dormir durante um fim de semana, que foi o que aconteceu. Por outro lado, era mais uma vez a Fox, é um cliente, é o meu maior cliente neste momento aqui em Portugal, tenho outros lá fora e eu acabei por trazer projetos daqui porque acho que nos são mais tangíveis e os de fora também não cabe por não poder mostrar. Mas é um projeto, é um cliente do qual eu gosto bastante de trabalhar e criámos uma relação e neste caso eu não tive como dizer que não. E a ideia era um desafio, por cima de uma série que eu não gosto nada, que era do Walking Dead, ou seja, o Walking Dead, a última temporada foi este ano, e a Fox queria marcar o Walking Dead, tipo a última temporada, e fazer uma identidade, porque iam fazer umas peças de cerâmica do Walking Dead. E como é que podemos pegar aqui, ia se chamar relicário, como é que nós podemos pegar aqui na identidade e criar algo que vá um bocadinho para além da parte gráfica do Walking Dead, que é bastante agressivo e há pessoas mais sensíveis. Então a ideia aqui para a identidade do relicário, numa sexta-feira à tarde, foi olhar para todos, para o que significa a palavra relicário e, acima de tudo, não sei se muita gente tem noção, mas as peças de arte, que são expostas nos museus, elas atrás têm uma série de carimbos que faz parte da documentação onde, por exemplo, os quadros ou as pinturas foram passando nos museus ao longo dos anos. Isso levou-me a ser, mais uma vez, uma referência para o projeto, desenhar uma tipografia que remeta muito para o passado, ou seja, e que a identidade fosse, mais uma vez, e porque a parte desse processo é feita a carimbo nos museus, antigamente, hoje não é? A identidade, ou seja, vou criar um carimbo, consegui fazer um carimbo, consegui desenhar a tipografia, consegui ligar para o senhor que me costuma fazer alguns carimbos, fazer-me o carimbo à tarde e durante o fim de semana acabou por se fazer. A identidade passa aqui. Ou seja, foi tudo desenhado com carimbos, foi digitalizado, foi impresso e a partir daqui foi tudo transformado. E estas são as peças de cerâmica, era aqui como a identidade do logo acabava por acontecer. Foi um projeto que acabou, às vezes corre mal, outras vezes corre bem, foi um projeto again, de fim de semana, 2 dias para tentar fazer toda uma narrativa, toda uma história, fazer carimbos, digitalizar, funciona, não funciona, funciona, não funciona, não há tempo, mete a acontecer. E a maior surpresa este ano foi este projeto ter ganho o Type Directors Club em Nova York, agora no início de abril, e às vezes quando pensamos que temos a maior parte do tempo e temos um grande projeto, um grande sistema, uma grande identidade e com uma coisa tão simples como um carimbo digitalizado sobre uma fotografia de uma cerâmica acaba por ter tanto valor como todos os outros. E por aqui acabo. Acho que está. Acho que usei o tempo a mais que toda a gente que deixou para mim. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Olá. Alguém tem... Claro. Está a ir o microfone. Muito bom dia. Agradeço desde já o seu testemunho. Obrigada. Eu gostava com uma questão... que, aprendendo a sua experiência a nível internacional de trabalhar numa gráfica e cá em Portugal, qual foi, ter seguidos questões, qual foi o ambiente em si, se foi uma experiência boa e o que aprendeu que possa ser importante para nós, futuros designers
de comunicação ou web designers, etc. Obrigada. Diz-me só, qual a experiência? Podes repetir? Desculpa. É a experiência a nível internacional, como trabalhou numa gráfica a nível em Espanha, acho eu, 4. Sim, editorial, sim. Pronto. E depois, que conselhos que daria, mediante a experiência, para nós designers? Obrigada. Okay. Obviamente, todos nós fazemos um percurso diferente e o meu não é modelo para nenhum, é o meu. Há quem opta por ficar em Portugal e ter uma experiência por aqui. Eu tive uma oportunidade e acabei por ir para fora e eu digo sempre que mudou o meu caminho na medida que, como podes ver ao início nos projetos que eu apresentei da fábrica, principalmente, era um tipo de design que ultrapassa uma escala qualquer, mesmo eu estando outra vez em Portugal, que eu consigo fazer aqui, porque são exposições que são partidas do início e que são exposições que são criadas conceptualmente por uma equipa logo de designers, ou seja, não é só chegar e fazer uma identidade para algo que já foi criado e que tu só chegas enquanto designer gráfico, principalmente no fim do projeto. E obviamente isso faz muita diferença porque acompanhas o projeto desde o início e te dá uma capacidade muito grande de trabalhar com toda a gente. Eu ao lado, na mesa estávamos designers gráficos, produtores, muito aconselhamento também de gráficas, de processo, de produto. E isso ajuda-te a conseguires primeiramente trabalhar com toda a gente e perceber que toda a gente é importante no processo e também te dá outro tipo de experiências. Obviamente que depois também mais tarde passando pelos folk, que me deu uma experiência muito editorial, que é algo que neste momento, tal como eles estavam a falar, há uma tendência muito maior para o digital. Eu também acredito que vai voltar a haver, ou seja, mais uma vez o print e o editorial acaba quase de ser um mercado de luxo no sentido em que não há qualquer gráfica ou qualquer estúdio que consigam fazer hoje em dia, mas tudo tem o seu lugar e por isso todas estas experiências são válidas. Para mim foram bastante válidas. Ou seja, eu sinto que entre passar por uma experiência na fábrica que foi mais tridimensional pela questão do espaço, pelos folk mais editorial, pela Solid Dogma, que é uma agência pura de publicidade, que me deu um leque para eu hoje poder fazer o meu trabalho e encontrar o meu caminho. E qual era a outra? Desculpa. Não sei se respondi às duas de uma vez. Ok. Mais alguma pergunta? Vitor. Olá, obrigado pela apresentação. Eu tenho questões mais a nível de como é que chegaste, ou seja, no mural que fizeste, Resiliência, gostava um bocado de saber como é que chegou, eu sei que foi algo que partiu de ti, mas como é que chegou a oportunidade de poderes pintar uma parede em Lisboa, falaste com câmaras, a parede era tua, não sei. Sim, ou seja, surgiu a ideia, surgiu de mim. E eu pensei, eu não vou conseguir fazer isto sozinha, porque eu sei fazer design, eu estou à frente do computador, para mim está feito, estava no mockup, estava comprido. E numa pandemia, principalmente quando a maior parte das coisas estão fechadas, estávamos em confinamento, aquilo que eu tentei perceber foi quem é que à minha volta, quem é que eu conheço que me pode ajudar a contribuir para isto. E eu fui falar com os Ghost, ou seja, eu já tinha feito identidade, nós continuamos amigos e continuo a ajudá-los nos projetos dele. Eles são uma produtora, se são uma produtora, acabam por, de alguma forma, e aquilo que eu fiz foi, eu tenho esta ideia, vocês têm os recursos, o projeto não é meu, é nosso. Eu dou com o meu contributo, vocês dão com o vosso, que é a parte de falar com a câmara, de conseguir a parede, de perceber qual é que é a melhor tinta para pintar, etc. E vamos fazer acontecer. E foi basicamente isso. Obrigado. Eu também tenho ainda outra pergunta, porque eu adorei a identidade que criaste para a exposição. Não foi para a exposição do Walking Dead, o Relicário. E tu falaste que durante esses 2 dias, este fim de semana, tu criaste aquela tipografia, fizeste carimbos, digitalizaste e tentaste reproduzir de outras formas. Uhum. A minha questão é como é que tu em 2 dias crias carimbos de toda essa tipografia? Não sei se é algo muito simples e não me está a chegar. Ou seja, aquilo que eu tentei racionalizar foi que eu só tinha sexta-feira à tarde, ou seja, o briefing foi-me dado na sexta-feira à hora do almoço. Eu só tinha sexta-feira à tarde para ter qualquer recurso disponível para mim. Obviamente, às vezes só precisamos do nosso computador. Mas tendo em conta que o briefing era sobre
e a palavra partia, o projeto partia da palavra relicário, para mim parecia-me demasiado não certo e pelo digital. Claro que eu podia fazer o fake, tipo no Photoshop, etc. Mas eu, como ainda sou old school, gosto muito da parte do processo, imprimir, recortar, fazer colagens. Há aqui uma parte que não aparece, mas eu imprimi personagens do Walking Dead, recortei, tirei bracinhos, tirei olhinhos, essas coisas todas para montagem, que depois não foi aprovado pela DC nos Estados Unidos, porque estávamos a desvirtuar, basicamente, a identidade e as personagens. Mas foi isso, ou seja, eu tinha uma tarde, comecei a desenhar a tipografia e foi como disse, eu liguei para o senhor do carimbo na Baixa e disse, eu tenho aqui um carimbo para fazer, você consegue-me fazer hoje? Disse, não menina, hoje já não. Eu vá lá, eu preciso mesmo disso hoje, então vá, venha aqui às 7 da tarde. E foi um tiro no escuro, porque eu não sabia que isso ia acontecer, mas era o meu único shot e foi isso que aconteceu. Comprei o carimbo, mandei fazer, trouxe o carimbo para casa, comprei a tinta e passei o fim de semana todo a experimentar. Dormi muito pouco, como podes imaginar, e segunda-feira de manhã às 10 estava a apresentar. Sim, sabes que também, por outro lado, não havia muito tempo nem para mim nem para eles, ou seja, eles também tinham a batata quente nas mãos, que eles tinham, a apresentação era segunda-feira porque eles também estavam em contra-relógio, por isso o que eu propusesse eles também não iam mexer muito, o que foi uma vantagem para mim, foi a minha proposta que ficou e pronto. Por isso, obrigada. Mais alguma pergunta? Temos no online. Instrumento Advanced. É verdade. O Sérgio Lemos pergunta: qual a importância para a Sílvia da criação de uma ordem profissional de designers? Essa questão é velha. Eu não sinto a necessidade concreta de uma ordem de designers. Aquilo que eu sinto é que nós nos vemos unir mais. E das últimas, eu hoje não trouxe esse tema aqui, mas das últimas talks que eu participei, conferências, foi muito à volta disso, de como, e principalmente quando o caminho enquanto freelancer, designer independente, o caminho que eu tenho feito ultimamente, é um caminho muito sozinho, principalmente porque nós não partilhamos muito destas coisas, eles acabaram por partilhar um bocado hoje também, mas nós não, enquanto designers nós não partilhamos muito sobre os nossos orçamentos, sobre os processos, sobre os contactos. Eu não acho que nós precisamos de uma ordem, nós precisamos é ser mais honestos com os nossos colegas e trabalharmos, porque trabalhamos todos para o mesmo, o que eu faço eles não fazem, o que eles fazem eu não faço, ou seja, ninguém tira o legado de ninguém. Se nós partilharmos, acho que conseguimos trabalhar em menos precariedade, porque os orçamentos em Portugal são muito baixos, o respeito pelo designer não é o que devia ser, e se nós nos uníssemos todos enquanto profissionais, acho que era muito mais importante do que criar uma ordem por si. Também vi lá uma pergunta lá em cima, certo? Ok. Olá, boa tarde. Olá. Desculpa, eu tenho uma questão. É sobre a tipografia que desenvolveste nesse caso. Eu queria saber se tiveste alguma inspiração na tipografia. Qual foi a tipografia? A tua tipografia, a tua a minha no identidade geral? visual. Sim. Okay. Eu queria saber se tiveste alguma inspiração rudimental a partir da tua tipografia, ou melhor, no desenvolvimento da identidade visual que tiveste. Sim, ou seja, toda a tipografia é um elemento bastante marcante no trabalho que eu faço. Eu tento sempre começar a ter uma tipografia específica, porque para cada projeto não é que todas as identidades mereçam isso, ou seja, eu neste momento estou a desenvolver uma identidade para uma marca muito maior, que não é o lugar de desenhar uma tipografia específica, porque ela deve ser mais transversal, mas nestes projetos que eu trouxe, são projetos muito específicos e que quando se desenha uma tipografia específica para ela, é quase uma marca única para esse projeto. A inspiração que eu tiro para as minhas tipografias partem sempre do conceito, que era aquilo que eu mostrava ao início, ou seja, uma imagem de um globo, que é essa ideia de um problema global, e é a partir de uma forma global, uma forma gráfica global, que nasce a tipografia. Ou, por exemplo, no Festival Muro, era a ideia de cada tijolo que faz parte das paredes onde o grafite e a arte urbana aparece, que são esses elementos gráficos que acabam por desenhar a tipografia. Ou seja, eu acabo sempre por primeiro criar um conceito e uma narrativa, e só depois é que parte para o desenho
da identidade e, obviamente, a tipografia nasce desse conceito. É que eu tive uma ligeira utopia quando eu via a tipografia, porque acho que havia uma semelhança a tipografias, basicamente, se não me engano, romérias, acho. É que eu já vi algumas semelhantes, então vi, basicamente, a possibilidade de veres uma inspiração nelas, se calhar. Sim, eu acho que estamos, ou seja, nós somos inspirados por toda a gente, não é? E há registros que são mais próximos de um estilo, outros do outro, isso é normal de acontecer. Eu tento sempre, ou seja, partir sempre de um conceito e desenhar especificamente, mas acho que já tudo foi desenhado e inventado, não estou aqui a inventar a roda. That's great, that's great. Certo. Mais alguma pergunta? Ali, ok. Bom dia. A última questão do meu colega suscitou-me outra questão. Tipografia, relativamente às tipografias utilizadas, criar tipografia para um momento específico ou uma fonte do início ao fim? Neste caso, até agora dos projetos, só houve 3 projetos até agora em que eu tive, que eu desenhei a tipografia toda, a família toda, porque também houve esse tempo e esse lugar. Neste caso, a maior parte das vezes são tipos específicos desenhados para um logo, que é uma identidade. Mais alguma pergunta? Não? Ok. Obrigado, Silvia, por teres vindo. Posso falar com eles? Ok, agora damos por encerrada a sessão da manhã e vamos almoçar. Voltamos às 2. Bora lá. Oh, este ainda está ligado. Este ainda está ligado.